E Michael já rescindiu seu contrato com o Flamengo, mas ainda não fechou com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quanto ele pede e se há chance, por exemplo, dele pintar no Corinthians ou no São Paulo. Bora te atualizar sobre como o tricolor conseguiu destravar a negociação por Lucas Ramon, que será reforço a partir da próxima segunda-feira. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá a partir da segunda-feira mais um reforço. Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que havia assinado um pré-contrato com o tricolor na virada do ano, enfim, foi liberado pelo Mirassol. Mas a negociação foi das mais complicadas e precisou da contribuição de Adriano Espadoto, que é representante do Lucas Ramon. Você não entendeu nada, eu explico. Lucas Ramon assinou pré-contrato com o São Paulo e só poderia chegar antes do fim do seu vínculo com o Mirassol, em 4 de abril, com a aprovação do time do interior. São Paulo chegou a oferecer R$ 500 mil de compensação e ouviu não. São Paulo chegou a sugerir os empréstimos do volante Luan e do zagueiro Tolói. Mirassol também disse não. A pedida do Mirassol era de R$ 2 milhões e o São Paulo disse que não pagaria R$ 2 milhões para antecipar a chegada de um lateral que em 3 meses seria reforço do São Paulo sem custos. No fim das contas, o Adriano Espadoto acabou cedendo e deixou 25% dos direitos que pertencem ao Negueba e eram dele para o Mirassol. Diante desse contexto, Lucas Ramon foi liberado e passa a integrar o elenco do tricolor a partir de segunda-feira para disputar a posição com o Cedric e com o Mike. É grande a chance de o Lucas Ramon se tornar titular, até porque os dois laterais do São Paulo não têm dado conta do recado. E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ahly, equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de R$ 2 milhões por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Preciso falar agora sobre Alisson. Está descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista São Paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do R$ 1 milhão que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, R$ 450 mil por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava R$ 750 mil por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha R$ 700 mil mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava 800 mil por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha 1 milhão e 700 mil, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava 2 milhões de reais mensais, e do Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo. Corinthians precisaria pagar R$ 1 milhão agora à vista e mais R$ 500 mil pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais R$ 1,5 milhão. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de R$ 2 milhões por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de 15 milhões e 600 mil reais. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo,
O Corinthians acabou recuando, quem sabe um pouco mais para frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. Quero falar agora sobre Cauli, velho sonho do São Paulo e fora dos planos do Bahia. Cauli fez um péssimo clássico contra o Vitória, triunfo do Bahia por 1-0 no Barradão. A partir daí a coisa ficou meio ruim para o Cauli, que pediu aos dirigentes do Bahia para ser negociado. Ele tem salário alto e essa saída permitiria ao Bahia economizar dinheiro e utilizar essa grana num outro jogador. E é por conta disso que há uma expectativa de que as tratativas com o São Paulo possam ser retomadas. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a consultar uma fonte do São Paulo que admitiu que fez uma proposta oficial de empréstimo. Na oportunidade, o Bahia não quis fazer negócio, só aceitaria liberá-lo em definitivo. Com essa mudança no status do Cauli no tricolor de aço, dá para imaginar que São Paulo e Bahia possam retomar as tratativas. Seria hoje a opção mais fácil entre todas as complicadas negociações que envolveram São Paulo e um camisa 10. O tricolor já perdeu, por exemplo, o Julian Fernandes para o Rosário Central. São Paulo não conseguiu avançar com o Kevin Zenon, que pertence ao Boca Juniors. O Cauli seria uma retomada de uma tratativa que lá atrás não funcionou. O que você pensa sobre Cauli no São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Jogador contratado do Ludogorets, da Bulgária, primeira temporada no Bahia muito legal, segunda boa. No ano passado já não foi tão eficiente assim. Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo. O tricolor tentou nos últimos dias mais uma investida por Christian Medina, meio-campista de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Você vai lembrar dele, jogador formado no Boca Juniors e comprado por um grupo de investidores que o colocaram no Estudiantes. O Medina e seus representantes já tinham um acordo para que ele virasse jogador do Botafogo, mas o Fogão tem um transfer ban contra si que o impede de ser registrado. Ele, inclusive, voltou a jogar pelo time argentino nessa temporada diante desse impasse com o Botafogo. Foi por causa desse contexto que o São Paulo mais uma vez procurou os investidores. E aí, vocês topariam colocá-lo no São Paulo de graça ou em quais condições? A resposta desses investidores foi uma pedida extremamente alta para que o negócio acontecesse. O São Paulo precisaria comprar o atleta. E hoje, você sabe, o tricolor não tem grana para muitos investimentos. Dá para assegurar que Medina está completamente descartado. E ele é só mais um dos vários jogadores para o meio campo que o São Paulo tentou. Cauli do Bahia, operação que não deu certo. Kevin Zenon, poucas chances de o Boca Juniors aceitar uma proposta do São Paulo, uma incompatibilidade financeira entre os clubes. Recentemente também o São Paulo tentou Julian Fernandes, meio atacante que pertencia ao New York City e foi emprestado para o Rosário Central. O tricolor ainda busca um camisa 10, mas esbarra na sua incapacidade financeira. Bora falar sobre o São Paulo e a limpa continua. O presidente Harry Massis havia afirmado, assim que tomou posse, que faria pequenas mudanças. A verdade é que ele está acabando com todas as pessoas mais próximas de Júlio Casares. Nessa quinta-feira, a demissão foi de José Eduardo Martins, que era diretor de comunicação do São Paulo. Antes, Massis também já havia demitido o Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de superintendente ou CEO do clube, além de Dedé, diretor social. Também dá para cravar que Mara Casares e Douglas Schwartzman, diretora feminina e diretor da base, não voltarão em hipótese alguma. Eles haviam sido afastados, pediram para se afastar depois da divulgação daquele áudio absolutamente comprometedor que causou o impeachment de Júlio Casares. Importante contar que Moreto pode ser o próximo. Ele é diretor adjunto das categorias de base e tem sido muito pressionado, o Massis, a demitir também o Moreto. Uma das consequências da perda de força do Moreto na base é o retorno do Biasotto, que era gerente executivo da base, acabou sendo promovido ou deslocado para o profissional por conta de uma relação com o Moreto e com o Douglas Schwartzman. Douglas já caiu, o Moreto está muito enfraquecido, Biasotto acabou voltando para Cotia. Pergunta que eu deixo para o torcedor do São Paulo: essas mexidas do novo presidente tricolor te agradam? Você acha que de fato as pessoas mais próximas do Júlio precisavam sair? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião.